a insatisfação do usuário, algumas considerações do ambiente do usuário da informação. Introdução. As discussões sobre o estudo de usuário da informação vêm se destacando no Brasil e no mundo, especialmente no âmbito de paradigmas cognitivos, como uma pressuposta paradigmática que contempla o usuário como um foco central. Cumpre destacar que os estudos de usuários apresentam como os principais marcos as reflexões das aplicações concernentes à necessidade do uso da informação, além do processo da satisfação do usuário como fundamento para a construção de sentidos. Vale ressaltar que essas construções podem ser nomeadas a partir de contemplações dos paradigmas físicos e cognitivos e sociocognitivos. Informação sendo o último o paradigma supramencionado, a percepção inspiradora das reflexões concebidas no presente estudo. O presente trabalho tem como condição problematizadora uma questão que pode ser discutida a partir do seguinte pergunta: como se dá a relação da necessidade da informação e a satisfação dos usuários, considerando em caráter particular a atuação dos centros de informação. O estudo tem como objetivo refletir sobre as necessidades de informação e satisfação dos usuários que foram particularizadas e assim como conhecendo as relações, contemplando as perspectivas da atuação da relação entre os centros de informação e usuários. A metodologia conhecida a partir de uma pesquisa exploratória por meio de uma revisão bibliográfica que se constituiu, especialmente a partir de livros antigos de literatura cinzenta que compreendem os períodos entre os meados de anos 50 até o século XX, até o início do século XXI, que respaldaram as discussões técnico-fotográficas técnico-bibliográficas sobre a necessidade da informação e a satisfação dos usuários. Entre os pensamentos e a construção de sentidos, a necessidade da informação do usuário. Os usuários os estudos de usuários vêm se desenvolvendo no âmbito da ciência da informação desde a década de 40. Tem caráter a partir de 1948 do Royal Society Scientific Information Conference. Figueiredo revela que o período compreendido de 1948 a 1970 apresenta-se ênfase nos estudos que envolviam os processos de uso do documento, bem como a descoberta de hábitos do usuário para obter informações por meio de indicadores sociodemográficos. Destarte compreendeu-se especialmente a partir dessa década de 1960 para fundamentar o estudo do usuário e as concepções fundamentais. A. A necessidade da informação. B. O uso da informação. Entre as décadas de 60 e 80, o estudo do usuário foram maturados nas concepções marcadamente de representações quantitativas de dados relativos à frequência dos usos do usuário que deliberavam sobre estudos de essência descritivos e comportamentais. Em outras palavras, com a proposição quantitativa implicava que o usuário físico era acessório da identificação de elementos de documento, em que o centro da informação
era atentado como eixo central, não importava isso de forma central o que quanto se usa de centro da informação. Na década de 1980 surge um conjunto de estudos que, por sua vez, nova a percepção de usuário, sendo este visto no ponto central do processo da construção da informação, o que incide a composição das novas necessidades da informação. David sugere que as novas tendências poderiam ser incrementadas para o estudo do usuário. O eixo central e dos estudos de sistemas de informação que deveria ser centrado nas necessidades do usuário. Os serviços de informação que deveriam ser adequados, especificados do usuário, da mudança do foco do sistema da informação que deveria ser adequado aos usuários e não mais simplesmente às tecnologias. O foco do estudo deveria ser o próprio usuário. Essas mudanças de pensamento eram fundamental para aperfeiçoar o estudo sobre a necessidade e o uso de quão mais apenas para a perspectiva quantitativa, mas também para a qualitativa cognitiva, o que favorece as perspectivas de transformação do conhecimento do usuário. Vale ressaltar que todo esse processo ocorre durante a década de 60 e 80, referente aos estudos de usuário que tem a contribuição de pesquisadores da instituição, como Arist, confirmado de Beethoven, revela que o estudo do usuário tem sido objetivo de várias revisões literárias, incluídas no Annals Review Information Science, e assim como em 1988 várias revisões foram publicadas na revista especializada na informação dos seguintes temas: o uso da informação da biblioteca, necessidade. O público em geral foi desenvolvendo os centros de transferência da informação, sendo para usuários e outros. Acredita-se que as necessidades da informação estão inseridas no escopo do pensamento e da construção de sentido. Os caminhos e os percalços que envolveram e nortearam os pensamentos e as construções de sentidos que envolvem aspectos quantitativos e objetivos, qualitativos e subjetivos, interacionistas e sociais. Isso significa afirmar que a mudança de paradigma em relação ao pregado pelos estudos cognitivos da necessidade sobre o uso e não dever um processo apenas como ponto central cognitivista, mas um ponto central do âmbito das interações que induzem o paradigma social e contemplam a perspectiva de trazer a unidade do contexto do pensamento e da construção. Marx. Já estamos aqui. Marx reitera a afirmativa muito relevante no discurso: não é da consciência dos homens que determina o seu, mas pelo contrário, o seu social determina a sua conscientização. Partindo para esse contexto, percebe-se que o primário básico do usuário reside nas intenções e construções sociais que movem e conduzem a consciência para a construção e não simplesmente como dever, desconsiderando a cognitivista quando a pessoa reconhece que algo está errado em seu estado de conhecimento. E é desejável resolver essas anomalias do estado do conhecer abaixo do necessário do estado do conhecimento insignificante de lidar com os conflitos e lacunas das áreas do estudo do trabalho, ou até mesmo na necessidade de uma experiência subjetiva que ocorre apenas como na mente de uma pessoa necessariamente consequente, não é diretamente acessível a um observador. Com efeito que observa-se que as necessidades da informação são fruto de fenômenos sociais de interação como seres que estimulam a consciência
a construção da informação. Todavia, essas necessidades muitas vezes não se afetivas para usuários de um centro da informação. Por algum motivo, se sabe-se que a mentalidade do usuário deve se adequar para um centro de informação. Não é o contrário do que latente. Muitas vezes o usuário não é estimulado a construir uma autonomia em centros de informação. O usuário costuma sentir um conjunto de perturbações que o estudo da satisfação do usuário em todos os seus análogos de conhecimento necessita interação entre os seres especializados, esclarecer e resolver muitas vezes. Diante dessas percepções, permanência e detectar pesquisas essenciais e classificações e necessidade da informação, uma classificação conhecida das necessidades da informação é especializada em dois planos. O primeiro plano é inserir as necessidades explícitas, aquelas que o usuário formula e implica, e aquelas que são reveladas através da análise de problemas nos termos de lógica e informação pertinente das tarefas e problemas envolvidos. No segundo plano, envolve as fictícias, as irreais, necessidade da satisfação que poderá levar à solução da qualidade inferior a um caminho de solução. O problema é que aquelas correspondem. O presente estudo observa as classificações da necessidade de forma de ressaltar e dá três fundamentos: a autonomia da informação do usuário, que situa a necessidade diante de um fenômeno social, o fenômeno social que pode conhecer tal papel como centro da informação e suprir as necessidades da informação, o contexto das relações sociais, o, o usuário como humanos que levam a ciência e a interação do usuário é o centro de informação que necessita de minimamente concebidas. Essas podem ser divididas aos processos históricos, o processo humano, o processo. Uhum.